Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre Enola Holmes, filme novo da Netflix, estrelado pela Millie Bobby Brown, em que ela vive a irmã caçula do Sherlock Holmes. E é um filme que é cheio de quebras da quarta parede, que é um conceito que vocês que me acompanham aqui no canal sabem que eu amo muito, a gente já vai falar mais a respeito disso. Mas eu já queria adiantar que se você viu o filme e curtiu, você vai gostar de saber que a história é baseada em uma série de livros, e que o primeiro deles já foi publicado aqui no Brasil. Enola Holmes, o caso do Marquês Desaparecido, acabou de ser publicado pela Verus Editora, que tá patrocinando esse vídeo. E eles inclusive me mandaram esse pacotinho aqui com o livro e tem uma carta que eu vou ler pra vocês. Ó, a cartinha diz: Olá, escreva essa carta pra avisar que estou indo em busca de minha mãe. Ela sumiu há alguns dias quando eu completei meus 14 anos e meus irmãos Mycroft e Sherlock Holmes vieram de Londres para entender o ocorrido. Ambos desistiram de procurá-la, então estou indo à procura de nossa mãe sozinha. Peço que não avise a eles o meu paradeiro, senão serei presa no internato. Não precisa se preocupar comigo, eu sei me virar sozinha. Cordialmente, Enola Holmes. E aqui dentro tem o livro. Tadã! Aqui o livro, e como eu falei, é uma série de livros, né? Foram 6 deles escritos pela Nancy Springer, e cada um dos livros tem a Enola em um caso diferente. O caso do Marquês Desaparecido é o primeiro desses casos, e é o que foi adaptado pra Netflix. E eu já vou falar mais sobre isso depois, mas eu acho que existe a possibilidade deles quererem continuar a história na Netflix, e talvez adaptar os livros seguintes também. Então se você quiser conhecer a história original comprando o livro, e ainda por cima ajudar o canal, é só você dar uma olhada no link aqui na descrição. E tá rolando uma promoção que quem comprar o livro ganha um pôster de brinde enquanto durarem os estoques, então dá uma olhada lá também. E agora vamos falar sobre Enola Holmes. Eu perguntei nas redes sociais quem tava curioso sobre o filme, que dúvidas que tinha e tudo mais, e muita gente me perguntou: Mikan, como assim Sherlock Holmes tem uma irmã? Que é isso? Eu não sabia dessa história e tudo mais. Então vamos lá, primeiro de tudo, Enola Holmes é uma personagem original, ela surgiu nesses livros aqui, e ela na história é a irmã caçula do Sherlock e do Mycroft Holmes. Ela é bem mais nova que os irmãos, nos livros ela tem 14 anos e no filme ela tem 16 anos, e por isso ela cresceu distante deles, porque eles já são adultos, cada um tem sua vida, e eles não têm muito contato com a mãe e com ela. Então a Enola cresceu praticamente sozinha com a mãe, que no filme inclusive é interpretada pela Helena Bonham Carter. E elas são muito felizes juntas, elas vivem uma vida que não é muito tradicional para aquele período, e a Enola é super feliz por lá. Tipo, elas jogam tênis pela sala e jogam xadrez, em vez da Enola aprender a bordar, por exemplo, ou aprender a se vestir como uma dama da sociedade. Não, ela tem uma vida que seria bem fora dos padrões pro que seria retratado das mulheres do filme. Só que aí, um belo dia, que inclusive é o aniversário da Enola, ela acorda, vai falar com a mãe, e a mãe desapareceu, ela não tá mais lá. E a Enola então avisa os irmãos, e eles, depois de muitos anos, vão pra casa pra ver o que tá acontecendo. Isso é bem no começo do filme, tá, gente? Esse aqui é um vídeo sem spoilers, então podem ficar tranquilos. Queria aproveitar que eu mencionei aqui o Sherlock e o Mycroft pra dizer que esse filme tem um elenco mega estrelado, né? Porque, ó, já falei da Millie Bobby Brown, já falei da Helena Bonham Carter, mas, ó, o Sherlock Holmes é interpretado pelo Henry Cavill. Aí o Mycroft Holmes, que é o irmão mais velho deles, é interpretado pelo Sam Claflin, que é de Jogos Vorazes, né? E também tem a Fiona Shaw, de Killing Eve. Então eles realmente não pouparam nesse elenco várias caras conhecidas aí. Mas então, o Sherlock e o Mycroft, eles não ouvem muito a Enola, vamos dizer assim. Eles acham que ela tinha que ser mais uma pessoa que se conforma com o que a sociedade espera dela. O Mycroft, inclusive, quer colocar a Enola num colégio interno para que ela aprenda boas maneiras. E ela decide que ela não vai para colégio interno coisa nenhuma. Ela vai fugir e vai tentar ela mesma bancar a detetive e tentar descobrir onde tá a mãe dela. Mas no meio dessa missão, ela acaba esbarrando várias vezes com um caso de outra pessoa que tá desaparecida, que é o Visconde Tewkesbury, Marquês de Bayswater, um cara da nobreza inglesa, que seria herdeiro de uma vaga na Câmara dos Lordes. E ele, por acaso, tem mais ou menos a idade dela, também fugiu, então ela tem nessa pessoa um amigo barra aliado, às vezes uma espécie de fardo também, porque ele não sabe se virar tão bem quanto ela. E uma coisa que eu já acho legal de mencionar é que a Enola Holmes, ela é muito preparada para as aventuras que ela vive, porque ela teve essa infância que seria totalmente diferente do padrão, né? E a mãe foi desenvolvendo habilidades nela, muitas habilidades de decifrar, investigar, habilidades físicas também, e eu acho muito legal isso, porque ela ter várias habilidades tem muito a ver com o Sherlock Holmes mesmo, porque ao longo de várias histórias do Sherlock Holmes escritas pelo Conan Doyle, e depois toda a presença
do personagem na cultura pop, ficou essa marca de que o Sherlock era capaz de várias coisas, né? Ele é, além de um ótimo detetive, de saber tocar violino, ele é um excelente pugilista, ele é um ótimo atirador e tudo mais. E aí as cenas iniciais do filme mostram isso. Eu já vou falar um pouquinho mais a respeito, mas eu acho que faz super sentido uma irmã do Sherlock Holmes, que idolatra ele, ser tão capaz quanto ele, ou ao menos tentar ser tão capaz quanto ele. Aquela coisa do irmão caçula que quer ser como o irmão mais velho, né? Mas assim, apesar dela ser irmã do Sherlock Holmes, não quer dizer que o Sherlock vai ajudá-la nessa investigação. Como eu falei, ela decide ir sozinha. E aí é muito legal você ver como ela tenta proceder nessa investigação. Ela usa vários disfarces ao longo do filme, o que é muito legal e é muito engraçado. Tem alguns momentos que ela usa algumas roupas meio diferentes, assim, roupas inesperadas, e aí ela explica por quê. E falando em explicação, eu acho que chega aqui a parte que eu acho a mais legal desse filme, que é a apresentação dele em geral. Primeiro, o formatinho que ele usa muitos elementos gráficos pra falar sobre o que tá acontecendo. Tem muitos momentos de exposição, né, que é Enola explicando as coisas e tudo mais, e eles usam várias animaçõezinhas, tipo stop motion, pra mostrar as coisas. Então, quando estão falando do Sherlock, por exemplo, mostra ele lá, o bonequinho dele. Quando eu vou mostrar anagramas, que eu também já vou falar mais a respeito, eles mostram as letrinhas se mexendo e tudo mais. E tudo isso costuma ser com a narração da Enola explicando. E isso por quê? Porque a Enola tá falando com a gente, com o público. E essa é a parte que eu mais gosto mesmo, que é uma quebra da quarta parede. Se você não souber o que é uma quebra da quarta parede, tem um ficcionário inteiro aqui na descrição que eu explico o que é esse conceito, mas basicamente a quebra da quarta parede é quando um personagem de uma obra de ficção fala diretamente ou reconhece a presença de alguém que está assistindo, que é alguém que normalmente numa obra de ficção eles fingiriam que ninguém tá observando, né? Por exemplo, aqui eu tô falando diretamente com vocês, né? Então não existe uma quarta parede entre a gente, é como se eu estivesse falando aqui frente a frente. Mas numa obra de ficção, normalmente os personagens estão lá seguindo a vida deles e fingindo que não existe um observador aqui, né? De vez em quando, algumas histórias têm um personagem que reconhece a existência de alguém observando, conversa com o público. E esse tipo de coisa é muito legal quando acontece. É um dos recursos que eu mais gosto e eu acho que precisa ser feito com muito cuidado pra funcionar, mas eu acho que Enola Holmes funcionou. É um recurso que é usado o tempo todo no filme. O tempo todo a Enola fala diretamente com a gente pra contar quem ela é, quem são os irmãos dela, como é a vida dela, o que ela tá pensando, o que ela tá planejando. E mesmo nos momentos em que ela não tá falando diretamente com a gente, às vezes acontece alguma coisa e ela olha pra câmera assim, sabe? Meio como se você fosse cúmplice dela no que ela tá fazendo, nas aventuras dela. Isso é bem interessante porque no começo do livro e no começo do filme, a Enola explica pra gente que o nome dela, lido de trás pra frente, quer dizer alone, sozinha em inglês. Ou seja, o nome dela é um tipo especial de anagrama. Anagrama é quando uma palavra, quando você reordena as letras dela, forma outra palavra. Por exemplo, o nome Iracema, do livro do José de Alencar, se você reordenar, vira América. O nome Enola é um anagrama especial que você realmente só inverte as letras, né? Você só troca elas ali de posição pra ficar tudo ao contrário. E você tem a palavra alone. Então ela foi criada pela mãe pra ser meio sozinha, né? Sem muitos amigos, sem ir pra escola, sem encontrar com os irmãos ou conhecer outras pessoas, mas ao longo do filme ela não tá sozinha, mesmo quando ela tá sozinha fisicamente num quarto, ou quando nenhum outro personagem tá interagindo com ela nunca tá sozinha, porque ela tá com a gente, e ela reconhece isso o tempo todo, olhando diretamente pra câmera, falando diretamente pra gente, explicando tudo, aí ela vai explicar as fases do plano, e aí ela se confunde, pera, não era isso, era isso e tal. Eu achei muito legal esse estilo, eu não sei se todo mundo vai curtir, mas eu pelo menos curti muito. O diretor do filme, que é o Harry Bradbeer, ele trabalhou em Fleabag também, ele dirigiu vários episódios de Fleabag, que é uma série que usa muito essa técnica da quebra da quarta parede, inclusive vejam Fleabag. Então acho que ele já tava craque em aplicar esse estilo e trouxe pro Enola Holmes e funcionou super, porque o livro também é um livro que vai te contando as coisas, é narrado por ela. Em geral eu gostei muito do filme, é um filme de mistério e investigação bem básico, tem vários momentos engraçados. A Millie Bobby Brown tá um charme nesse filme. Me perguntaram se ela tinha conseguido deixar pra trás a Eleven, e com certeza a personagem não tem nada a ver com a Eleven. É uma menina super debochada. Eu amo um momento que ela tá com um véu, assim, ela levanta e fala, sou eu! Que é muito maravilhoso. Enfim, eu me diverti bastante assistindo, eu queria muito saber a resolução de todos os mistérios, e eu falei pra vocês que eu ia comentar a respeito de uma possível continuação. Eu acho perfeitamente possível que tenha continuação de Enola Holmes. Acho que vai depender, é claro, do sucesso que o filme fizer, e também, né, o
elenco não deve ser muito fácil de conciliar a agenda, mas eu acho que tem tudo pra dar certo pra ser uma franquia. Eu acho que eles já fizeram pensando que pode ser uma franquia. E eu vejo muito Enola Holmes 2, 3, quem sabe não adaptem os 6 livros. Vocês acham? Quem já leu os livros aí, viu o filme, comenta aqui embaixo o que vocês acham. Vamos tentar evitar os spoilers pro pessoal. E eu queria que mesmo se você não estiver lendo aí... Não estiver lindo ainda, vocês sempre são lindos, aquelas... E eu queria que mesmo se você não tiver lido ainda, comenta aqui embaixo o que você achou do filme, se você curtiu também. Lembrando que aqui na descrição tem o link pra compra do livro, se você quiser saber mais. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.